três gráficos. Os gráficos eles têm como função ser um elemento visual, portanto ele é um elemento qualitativo. Ele serve para representar uma tabela. Normalmente as tabelas são mais complexas e com grandes quantidades de informações, e os gráficos servem para representar uma parte dos dados dessa tabela ou para representar uma tabela inteira. Um gráfico, quando bem construído, ele substitui uma tabela e consegue fazer com que o teu leitor entenda mais rapidamente, mais profundamente o que estaria escrito naquela tabela. Um gráfico pode ter vários tipos, vários formatos. Pode ser, por exemplo, um gráfico de setores ou de pizza. Ele serve para representar a proporção existente dentro daquelas categorias. Inclusive, você pode colocar o valor dessa proporção no teu gráfico. Não existe uma regra, uma norma da ABNT para a construção de gráficos. Existem alguns indicativos, algumas ideias que podem ser seguidas e que ajudam bastante na construção de gráficos. Com relação ao gráfico de setores, uma das informações é com relação ao número de setores. Não se deve utilizar mais que 6 setores, em função da visualização desses setores. Um gráfico de colunas, ele tem essa estrutura. Aqui nós já temos mais informações dadas do que num gráfico de setores. Nós temos aqui do lado esquerdo a escala do eixo Y. Embaixo nós temos a escala do eixo X. Esses itens são obrigatórios num gráfico de coluna, senão a gente não entende o que é aquele gráfico. Nós temos aqui o título do eixo X, nesse caso, teor de gordura média, só das vacas holandesas. E o título do eixo X, que nesse caso são as fazendas. Logo, os nomes Saulo, Arthur, Laura, Júlia e Ariadne são os nomes das fazendas, nesse exemplo de... Um outro tipo de gráfico de colunas poderia ser assim. Esse é, na verdade, um gráfico de colunas múltiplo. Então, nós temos não apenas a informação de uma única raça, mas aqui nós temos 4 raças. Então, nós representamos a quantidade, o teor médio de gordura de 4 raças diferentes nas diferentes fazendas. Note que esse é um gráfico bem mais complexo que possui uma grande quantidade de informação. Este aqui é um gráfico de linha. O gráfico de linha normalmente tem como função apresentar uma série. Então a gente vê aqui que pasto, silagem e RTM a gente pode classificar, pode ter uma variável qualitativa ordinal ou variáveis quantitativas. O gráfico de dispersão serve para observar a tendência dos dados. Esse é um gráfico, o único tipo de gráfico que a gente usa os dados brutos para serem representados. Então aqui tem os dados de todas as vacas, da produção por dia, produção de leite por dia, e o teor de gordura em porcentagem. Então eu tenho aqui todos os animais. Eu consigo observar aqui uma tendência de comportamento em linhas gerais, bem gerais. Nós podemos dizer que quanto maior a produção, maior o teor de gordura. Nesse caso, neste exemplo. Obrigado.